Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais intrigantes e polêmicas da TV brasileira. A musa absoluta dos anos 80 que brilhou como poucas, foi acusada de ter destruído um casamento famoso, viu seu nome envolvido em fofocas, manchetes, julgamentos e versões contraditórias. De repente, simplesmente desapareceu da televisão. Onde ela está? Por que sumiu? Foi cancelamento silencioso, escolha pessoal ou consequência direta das polêmicas que a cercaram? Ao longo deste vídeo, vamos revisitar os bastidores mais comentados, os romances que viraram assunto nacional, as acusações de triângulo amoroso, as supostas rivalidades com outras estrelas e o peso da mídia sobre sua imagem, revelando como uma mulher admirada, desejada e chamada de femme fatale acabou virando alvo de críticas, boatos e apontamentos que mudaram para sempre sua trajetória pública. Há declarações antigas, entrevistas que geraram ruído, amizades rompidas e episódios que a mídia explorou ao máximo, construindo um clima de mistério em torno de suas saídas dos holofotes, e você vai entender como fama, paixão e controvérsia se misturaram nesse caso. Já aproveita, se inscreve no canal e deixa o seu gostei, porque isso é fundamental para o YouTube entender que você gosta desse tipo de conteúdo e continuar recomendando nossos vídeos para você e para mais pessoas. Sem a sua inscrição e o like, o vídeo simplesmente não chega a quem se interessa por essas histórias. Se você quiser apoiar ainda mais o canal, use o Super Thanks. Qualquer contribuição ajuda muito a manter esse trabalho com pesquisa e conteúdo aprofundado, mas, se não puder, comenta aqui o que mais te surpreender nesta história. Sua opinião já é um apoio enorme. Fica comigo até o final, porque a última revelação sobre essa musa acusada de destruir um casamento famoso e que sumiu da TV vai te deixar impactado e pode mudar completamente a forma como você enxerga tudo o que aconteceu. Maiara Magri nasceu em São Paulo e cresceu em um ambiente que, mesmo não sendo totalmente voltado para o meio artístico, sempre valorizou cultura, histórias e imaginação, o que aos poucos ajudou a despertar nela o interesse pela atuação. Desde criança, ela gostava de observar pessoas, prestar atenção na forma como falavam, se moviam e expressavam emoções, algo que depois se transformaria em ferramenta de trabalho. Na televisão, encantava-se com novelas e programas dramáticos, vendo nos atores um espelho de algo que sentia dentro de si, uma vontade de interpretar, de dar vida a personagens e de participar daquele universo criativo. Na escola, envolvia-se em apresentações, dramatizações e atividades relacionadas à arte, percebendo que se sentia mais viva quando estava em contato com esse tipo de expressão. Com o passar dos anos, essa inclinação deixou de ser apenas brincadeira e passou a se tornar um projeto de vida. Já adolescente, Maiara decidiu buscar formação mais consistente, frequentando cursos de teatro, estudando técnica vocal, expressão corporal e interpretação, sempre com muito foco e disciplina. Ela entendia que a carreira artística exigia esforço real, renúncias e persistência, e nunca a tratou como algo simplesmente glamouroso. A família, ao perceber a seriedade com que ela encarava seus estudos, apoiou sua escolha, mesmo sabendo que o caminho seria desafiador. Os primeiros contatos profissionais vieram com testes, participações menores e o aprendizado cotidiano do ambiente artístico, onde observava profissionais experientes e absorvia tudo o que podia. Ainda jovem, Maiara soube se portar com profissionalismo, respeitando horários, textos e diretores, e essa postura madura ajudou a abrir portas para novas oportunidades. Seus primeiros passos na televisão e no teatro foram marcados por entusiasmo e responsabilidade, mas também por nervosismo natural de início de carreira, algo que ela aprendeu a transformar em energia criativa. Assim, das brincadeiras da infância, passando pelo encantamento com a TV e chegando aos estudos formais de interpretação, foi se formando a base sólida que sustentaria toda a trajetória de Maiara Magri como atriz, unindo vocação, dedicação e um amor verdadeiro pela arte de representar. A ascensão de Maiara Magri na televisão aconteceu de forma gradual, mas consistente, resultado direto de seu talento aliado à disciplina que sempre demonstrou desde o início da carreira. Quando começou a participar de produções televisivas, o cenário das novelas era um dos principais elementos da cultura popular brasileira, e aparecer nesse meio significava chegar diariamente à casa de milhões de pessoas.
Seus primeiros papéis chamaram a atenção do público e dos diretores por sua presença serena em cena, pela capacidade de transmitir emoção sem exageros e pelo olhar expressivo que dava profundidade às personagens. Não demorou para que seu nome passasse a ser associado a atuações seguras e envolventes, e ela foi convidada para integrar elencos cada vez mais importantes, trabalhando ao lado de artistas consagrados. Com o tempo, Mayara tornou-se um rosto familiar ao público, uma daquelas atrizes que as pessoas reconhecem imediatamente e acompanham com afeto, criando uma relação de proximidade afetiva típica da televisão aberta. Essa fase de reconhecimento trouxe também mais responsabilidades, já que o ritmo de gravações era intenso. As histórias tinham grande repercussão e cada personagem exigia preparo emocional e físico. Ela aprendeu a lidar com críticas, com elogios e com a curiosidade da mídia, mantendo a postura discreta que sempre a caracterizou. Em entrevistas, costumava destacar que a popularidade era consequência do trabalho e não um objetivo isolado, e que seu maior compromisso era com a qualidade do que entregava ao público. Ao mesmo tempo, continuava ativa no teatro, o que enriquecia suas interpretações na TV e a mantinha conectada à essência da arte de representar. A combinação entre visibilidade televisiva e profundidade artística fez com que Mayara construísse uma imagem sólida, a de uma atriz respeitada, sem escândalos, admirada tanto por colegas quanto por espectadores. O reconhecimento do público não veio apenas pelo glamour, mas pela credibilidade que ela conquistou ao longo dos anos, interpretando personagens marcantes e mostrando versatilidade em diferentes gêneros. Assim, sua ascensão não foi meteórica e passageira, mas fruto de constância, dedicação e amor pela profissão, consolidando Mayara Magri como um nome que permanece na memória afetiva de quem acompanhou as grandes produções da teledramaturgia brasileira. Vida pessoal e postura discreta. A vida pessoal de Mayara Magri sempre foi marcada por uma postura discreta e serena, característica que se tornou quase uma marca registrada ao longo de sua trajetória pública. Diferentemente de muitos artistas que fazem de sua intimidade um elemento de exposição constante, Mayara sempre preferiu preservar seus afetos, amizades e momentos cotidianos longe dos holofotes, acreditando que a vida privada é um espaço de proteção e recolhimento. Essa atitude não surgiu por acaso. Desde cedo ela percebeu que a fama pode ser intensa e muitas vezes invasiva, e decidiu estabelecer limites claros entre a atriz conhecida pelo público e a mulher que vive suas alegrias e desafios longe das câmeras. Em casa, sempre valorizou o convívio tranquilo, as conversas sinceras e o contato com pessoas de confiança, mantendo um círculo afetivo reduzido, mas muito significativo. Ao longo dos anos, passou por fases de maior exposição, especialmente quando esteve envolvida em relacionamentos com figuras públicas, mas mesmo nesses momentos procurou não transformar a própria vida em notícia, evitando alimentar boatos ou polêmicas. Em entrevistas, costumava falar de sentimentos e reflexões, mas raramente entrava em detalhes íntimos, mostrando que é possível ser verdadeira sem abrir mão da própria privacidade. A ausência de filhos, tema sobre o qual ela falou com franqueza, também faz parte dessa dimensão pessoal. Dedicada por muito tempo ao trabalho, percebeu que a maternidade não se concretizou e aprendeu a lidar com isso de forma madura, sem se reduzir a essa questão. A maneira tranquila como encara o envelhecimento e as transformações da vida também revela sua postura equilibrada. Ela prefere aceitar o tempo como aliado, valorizando a liberdade de ser quem é, sem se submeter a padrões rígidos ou cobranças externas. Essa descrição não significa distância do mundo, mas sim uma escolha consciente por saúde emocional, simplicidade e autenticidade. Por isso, Mayara Magri é frequentemente vista como alguém que inspira respeito não apenas pelo que fez na carreira, mas pela forma como conduz sua própria história, demonstrando que é possível viver a fama com elegância, preservar o essencial e seguir em frente mantendo o coração sereno e os pés no chão. Os relacionamentos amorosos de Mayara Magri fazem parte de um capítulo muito significativo de sua história de vida, revelando não apenas quem ela amou, mas também como amadureceu, como se reinventou emocionalmente e como aprendeu a se posicionar de maneira serena diante dos afetos. Desde jovem,
Maiara sempre foi uma pessoa intensa e verdadeira nos vínculos que construiu, mas ao mesmo tempo preservou sua intimidade, evitando transformar a própria vida pessoal em espetáculo público. Isso fez com que seus romances, mesmo quando envolveram pessoas conhecidas do meio artístico, fossem conduzidos com discrição, respeito e cuidado. Ela viveu uniões importantes, algumas longas e marcadas pela convivência diária, pelo compartilhamento de sonhos, pelo apoio mútuo nas fases boas e nas mais difíceis. Em várias entrevistas, deixou claro que o amor sempre teve um papel muito especial em sua vida e que nunca viveu relações pela metade. Quando estava junto de alguém, mergulhava de verdade, entregava carinho, companheirismo e lealdade. Ao mesmo tempo, aprendeu que o amor não elimina os desafios e que mesmo relacionamentos profundos podem se transformar ou chegar ao fim. Suas separações não foram expostas como escândalo. Ao contrário, aconteceram com diálogo e com a compreensão de que as pessoas mudam, os ciclos se encerram e a vida segue em outras direções. Esse olhar maduro sobre os términos foi sendo construído com o tempo. Maiara já comentou que alguns rompimentos foram dolorosos e exigiram dela força interior, momentos de silêncio, introspecção e reconstrução emocional. Como qualquer pessoa, ela passou por fases de saudade, de questionamento e até de solidão, mas sempre buscou aprender com cada experiência, em vez de ficar presa ao ressentimento. Houve relações que marcaram etapas inteiras de sua vida, acompanhando também momentos decisivos da carreira, o que fez com que vida pessoal e profissional se misturassem em certos períodos. Conviver com parceiros que também eram atores exigia compreensão sobre rotinas intensas, sobre exposição pública e sobre a necessidade de respeitar o espaço individual de cada um. Com o tempo, Maiara desenvolveu uma visão muito lúcida sobre o amor. Para ela, amar não significa anular-se, e uma relação saudável é aquela em que duas pessoas permanecem inteiras, compartilhando caminhos, mas sem perder a própria essência. Ela aprendeu a valorizar a individualidade dentro do relacionamento, a importância do diálogo sincero e a noção de que carinho e admiração precisam caminhar juntos. Quanto à maternidade, Maiara não teve filhos e já falou abertamente sobre isso, explicando que a vida acabou se encaminhando de outra forma, com muito trabalho, escolhas profissionais e o tempo passando mais rápido do que ela imaginava. Essa ausência de filhos, no entanto, nunca foi tratada por ela como falta de amor ou de experiências afetivas. Pelo contrário, Maiara enfatiza que viveu histórias intensas, encontros significativos e relacionamentos que deixaram marcas profundas em sua formação emocional. Suas declarações mais sinceras sobre o tema mostram uma mulher que venceu a cobrança social e aprendeu a aceitar a própria trajetória com serenidade, compreendendo que cada pessoa tem seu próprio caminho e que felicidade não se mede por um único modelo de vida. Hoje, quando olha para trás, Maiara Magri enxerga seus relacionamentos como parte essencial do seu crescimento pessoal. Cada união trouxe aprendizados, cada separação ensinou sobre limites, e cada recomeço fortaleceu sua autonomia e sua autoconfiança. Ela fala do passado sem amargura, preferindo destacar as boas lembranças, o companheirismo e a construção conjunta de momentos felizes. Seu modo de olhar o amor é realista, mas ao mesmo tempo cheio de afeto. Ela acredita que amar vale a pena, mesmo quando o final não é o esperado, porque o que fica é o amadurecimento e a transformação interior. Atualmente, Maiara demonstra tranquilidade em relação à vida afetiva. Não vive em função de provar nada ao público, não sente necessidade de exposição e prioriza relações autênticas, baseadas em respeito e reciprocidade, sejam elas amorosas ou de amizade. Sua postura inspira muitas pessoas justamente porque mostra que é possível viver grandes histórias, passar por separações, sentir dor, se reconstruir, ainda assim, manter o coração aberto e sereno. Ao longo de sua vida, Maiara Magri mostrou que relacionamentos não definem completamente quem somos, mas ajudam a revelar quem nos tornamos ao atravessar alegrias e desafios. Ela transformou cada capítulo amoroso em aprendizado, e hoje colhe o resultado dessa jornada. Uma mulher madura, consciente de suas escolhas, em paz com o que viveu e com o que ainda pode viver, provando que o amor,
em suas diferentes formas, continua sendo uma das forças mais bonitas e transformadoras de sua história. Ao longo da carreira, Maiara Magri sempre preferiu a discrição, mas, como qualquer figura pública com trajetória extensa na televisão, algumas entrevistas acabaram rendendo revelações e declarações que chamaram a atenção do público, gerando debates e interpretações diversas. Em geral, essas situações não nasceram de escândalos, mas do fato de ela falar com sinceridade sobre experiências pessoais e profissionais, comentando fases marcantes de sua vida, relacionamentos e bastidores da TV. Quando se posicionou de maneira mais franca, sua fala às vezes foi destacada como polêmica muito mais pelo interesse natural da mídia e manchetes do que pelo conteúdo em si. Em entrevistas, Maiara sempre demonstrou maturidade ao olhar para o passado, reconhecendo erros, aprendizados e mudanças de postura. E essa honestidade pode surpreender quem está acostumado a respostas excessivamente cuidadas. Ao comentar antigos relacionamentos ou momentos difíceis, ela procurou fazê-lo sem atacar pessoas, mas compartilhando sentimentos e reflexões, reforçando a ideia de que toda trajetória é feita de altos e baixos. Algumas de suas declarações também abordaram o próprio mercado artístico, as transformações na teledramaturgia e os desafios da profissão, temas que naturalmente despertam opinião e discordância. Ainda assim, mesmo quando alguma fala ganhou repercussão maior, Maiara se manteve tranquila, sem alimentar controvérsias, mostrando que não busca provocar e sim se expressar de forma autêntica. O público costuma perceber que por trás de eventuais revelações existe um artista experiente, que já viveu muitas etapas da vida e da carreira, que encara entrevistas como oportunidade de diálogo, não como palco de exposição gratuita. Esse equilíbrio entre sinceridade e elegância ajuda a explicar por que ela raramente é associada a escândalos de fato, mas, sim, a conversas francas que renderam assunto. No fim, suas entrevistas revelam uma mulher consciente da própria história, capaz de falar abertamente sobre sentimentos e escolhas sem perder a delicadeza, e qualquer polêmica que surja em torno de suas declarações acaba servindo apenas para evidenciar seu lado humano, espontâneo e verdadeiro, características que contribuem para a identificação do público e para o respeito que ela conquistou ao longo dos anos. A trajetória de Maiara Magri pode ser vista como um caminho marcado por talento, discrição e amadurecimento, no qual a arte, os afetos e os recomeços se entrelaçam para formar uma história rica e humana. Desde os primeiros passos da televisão até a fase atual, ela construiu uma imagem sólida sem depender de escândalos, destacando-se mais pelo trabalho consistente e pela postura serena do que pela exposição de sua intimidade. Ao longo dos anos, viveu amores, perdas, alegrias e dificuldades, aprendendo a se recolher quando necessário e a falar quando sentia que suas palavras poderiam acrescentar algo de verdadeiro. Sua vida pessoal, mantida sempre com cuidado, revela alguém que escolheu a tranquilidade como forma de estar no mundo, preferindo a elegância do silêncio a ruídos desnecessários. Na carreira, deixou personagens marcantes e a lembrança de uma presença sensível na tela, capaz de transmitir emoção sem exageros. Nos momentos difíceis, transformou dor em aprendizado e encontrou força na capacidade de recomeçar, provando para si mesma que o tempo não é inimigo, mas aliado na construção da maturidade. Maiara Magri representa uma forma delicada de envelhecer, com dignidade, consciência e serenidade, mostrando que sucesso não está apenas na fome, mas na paz de viver de acordo com seus valores. Sua caminhada inspira por unir sensibilidade e força, trabalho e reserva, emoção e equilíbrio, deixando a impressão de que, por trás da atriz conhecida, existe uma pessoa verdadeira, que segue aprendendo, amando e se transformando ao longo do tempo. E chegamos ao fim do vídeo de hoje. Falamos sobre aquela verdadeira musa dos anos 80 que marcou uma geração. Esteve envolvida em polêmicas, inclusive sendo apontada por muitos como responsável por abalar um casamento famoso, e depois acabou se afastando das telas e da mídia. Independentemente das versões e comentários que surgiram ao longo do tempo, o mais interessante é perceber como a fama, os julgamentos públicos e as escolhas pessoais podem transformar completamente a vida de alguém que um dia esteve em total evidência. Se você gostou deste conteúdo, não esqueça de deixar o seu gostei.
Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo histórias como esta. Também se inscreva e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muita coisa boa vindo por aí. Quero muito saber a sua opinião. O que você achou dessa história? Você lembra dessa musa nos tempos de auge? Acha que as polêmicas foram justas ou exageradas? Deixe aqui nos comentários. Vamos conversar.